Moisés batalha contra os amalequitas. Um grupo de nômades do deserto, conhecido como amalequitas, veio por trás dos israelitas viajantes e começou a atacar os fracos e idosos que viajavam na parte de trás da caravana. Moisés disse a um jovem e forte líder chamado Josué para escolher alguns guerreiros fortes para sair e lutar contra os amalequitas no dia seguinte. No dia seguinte, eles partiram. Moisés disse-lhes que ficaria no cume do outeiro, no topo de uma colina, com a vara de Deus erguida em sua mão. Moisés, junto com Arão e um líder chamado Ur, subiu ao topo de uma colina para invocar o poder de Deus na batalha. Moisés ergueu suas mãos. Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, Josué e seus homens começaram a vencer a batalha. Mas quando Moisés se cansou e baixou as mãos, o inimigo começou a vencer. Quando Moisés ficou exausto, Arão e Ur o sentaram em uma grande pedra e o ajudaram a manter as mãos erguidas. Eles o apoiaram durante todo o dia até o pôr do sol. A Bíblia diz: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Josué e seus homens lutaram vitoriosamente durante todo o dia, enquanto as mãos de Moisés eram mantidas erguidas. Naquela noite, a batalha foi vencida. Deus disse a Moisés para escrever algo em um pergaminho que Josué e o povo pudessem ler e ser lembrados mais tarde. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Eu vou derrotar completamente os amalequitas para que eles já não mais existam. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Com seus inimigos derrotados, Deus conduziu seu povo até o pé do Monte Sinai, onde montaram o acampamento. Mais uma vez ficou demonstrado que o poder de Israel vinha do Senhor, e que o Senhor batalhava por Israel e lhes dava vitória. Eles batalhavam no vale, mas Moisés estava no monte com suas mãos erguidas e a vara de Deus em sua mão. A mesma vara com a qual Moisés guiou o povo até aquele ponto, e através da qual Deus havia operado tantas maravilhas. E assim a vitória foi conquistada. Moisés estava intercedendo em oração com suas mãos levantadas. Ao se cansar, ele baixava as mãos, e lá no vale onde a batalha se travava, os amalequitas prevaleciam. Cientes do que estava acontecendo, Arão e Ur fazem Moisés se assentar sobre uma pedra e eles mesmos, um de cada lado, sustentam as mãos de Moisés levantadas, e assim Israel prevalece e vence os amalequitas. Assim eles ajudaram e apoiaram ao homem de Deus, fortalecendo os seus braços. Cada trabalho exercido para o Senhor é extremamente importante. Moisés, como intercessor, é uma figura de Cristo, que intercede por nós constantemente. E Josué, lutando à frente dos soldados de Israel, também é uma figura de Cristo, nosso capitão, aquele que vai à nossa frente e batalha por nós. Deus prometeu que de geração em geração haveria guerra entre o Senhor e Amaleque, e que o nome de Amaleque seria arriscado de debaixo dos céus, o que de fato se cumpriu anos mais tarde, sob a liderança de Davi. Enquanto estamos neste mundo, batalhamos contra a carne, mas quando o Senhor nos tirar daqui e nos der corpos glorificados, nossa carne terá sido derrotada para sempre. Após a vitória, Moisés ergueu um altar em adoração ao Senhor e o chamou de "O Senhor é minha bandeira". Como é importante reconhecermos que nossas vitórias vêm do Senhor e darmos a Ele toda a honra e glória.
Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20, 5 e 7. Moisés e a água da rocha. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Quando eles chegaram em Refidim, não havia água para beber. Eles reclamaram e brigaram com Moisés, exigindo: "Dá-nos água para beber!" "Por que contendeis comigo?" perguntou Moisés. "Por que tentais ao Senhor?" Moisés clamou a Deus por ajuda. "O que devo fazer com este povo? Eles estão prontos para me apedrejar." "Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe," respondeu Deus. "E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá." Sim, Deus falou para Moisés bater na rocha. Os líderes seguiram a Moisés até a rocha em Horebe e viram quando ele bateu nela com seu cajado. A água jorrou da rocha, exatamente como Deus havia prometido. Todos beberam a água. Moisés chamou o lugar de Massá e Meribá, porque as pessoas duvidaram de Deus ao perguntar: "Está o Senhor no meio de nós ou não?" Em hebraico, Massá significa tentar e Meribá significa brigar. Deus cumpriu sua promessa e providenciou comida e água no deserto. Deus cuidou de seu povo no deserto e, ao mesmo tempo, nos deu grandes ensinamentos, grandes figuras que já falavam do Senhor Jesus Cristo. Anos e anos mais tarde,
o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala que todas as coisas pelas quais o povo de Israel passou, além de terem acontecido de verdade, são para o nosso ensinamento. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, 11. Já falamos de algumas destas figuras. A árvore em Mara representava a cruz de Cristo. O maná do céu falava do Senhor Jesus, que é o pão da vida, e também da palavra dele, da qual devemos nos alimentar diariamente. E agora vemos a rocha, da qual jorrou água, falando novamente de Cristo. Sim, naquele mesmo trecho em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo havia afirmado que a pedra era Cristo. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. Ou seja, por este e por outros trechos, sabemos que aquela rocha, na qual Deus mandou que Moisés batesse para que saísse água para toda a multidão, fala de Cristo e da morte dele por nós na cruz. Da mesma maneira que Moisés teve que ferir a rocha para trazer vida para o povo de Israel, assim também Cristo foi ferido por nós para dar a vida eterna a todo aquele que crê nele. O próprio Senhor Jesus usou a expressão água viva para falar da vida eterna que encontramos somente nele. Foi quando ele estava falando com a mulher samaritana à beira do poço. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, 10 a 14. Um tempo depois, ele usou palavras parecidas novamente. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, 37 e 38. Você já bebeu desta água? Já aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador para receber a vida eterna? Ele ainda está chamando. Algumas das últimas palavras da Bíblia estendem mais uma vez este convite. Ouça. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.